TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, fim de semana da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional vai enfrentar a Ponte Preta, vai jogar lá em São Paulo, no estado, né? E o Grêmio vai receber aqui em Porto Alegre o São Paulo. Curiosamente, São Paulo, que ele não vence aqui no Rio Grande do Sul desde que a Arena existe, Diogo Botti. Então tem que fazer esse jogo no Olímpico, é isso? Ou pega o Beira-Rio emprestado, já que vai estar vazio. Não tem jeito, né? Lembro que uma vez aqui até o Alexandre Pato, né, porque jogava com o São Paulo ainda, acabou com o Grêmio dentro da Arena, dentro dessa partida aí. Realmente, um desafio complicado pro time gremista, que já não vai contar com o Juliano, a gente comentou ontem, vendido ao Zenit da Rússia aí. O Juliano foi vendido, deu lucro até o Juliano. Foi comprado por 5 milhões de euros, acabou repassado para o time russo por 7. Deu 2 milhões de euros aí de lucro para o time do Grêmio. Pagou o aluguel ali que ele teve aí, né? 700 mil ganhar por mês o Juliano, né? O certo é que o Grêmio hoje não tem um substituto aí das características do Juliano dentro do grupo. Né? A gente ouvindo a questão da imprensa de Porto Alegre, muito assim o que o pessoal está falando. Quem será o substituto do Juliano nesse meio campo do Grêmio? Tem algumas opções que teoricamente para mim são mais ofensivas, como o próprio Pedro Rocha, o próprio Negueba, eu acho que não são jogadores com a mesma característica. O Everton de repente poderia jogar um pouco mais recuado, mas também não tem a questão do cacuete de marcação que o Juliano tinha, da recomposição com o meio campo, ajudando na marcação junto com o Maicon, com o Wallace. Acho que o Grêmio perde uma importante peça e não tem em casa hoje alguém para botar no lugar, vai ter que improvisar. O Ramiro, que é uma das possibilidades, não vem jogando bem, não tem aprovado. Talvez exista uma possibilidade do Jailson, que hoje joga como primeiro volante ao lado do Maicon, em virtude do Wallace estar na seleção brasileira, mas com o retorno do Wallace, talvez aí o Jailson possa jogar um pouco mais adiantado, quem sabe fazendo essa terceira função aí ao lado do Douglas. Coisas para o Teco Roger resolver aí ao longo desse período. Jogar em casa eu acho que tem que partir para o ataque mesmo, tem a questão do Bolanhos, que não tem o Luan também, que está na seleção olímpica, assim como o Wallace. Então o Grêmio tem uma série de mudanças para a partida contra o São Paulo aí, para quem sabe buscar a primeira vitória jogando em casa contra o Tricolor Paulista. Verdade que o Juliano é meio instável, né? Foram 100 e tantas partidas. Ele viveu muitos altos e baixos com a camisa do Grêmio, né? Mas dava para dizer que ele estava vivendo o melhor momento dele. Mas o estilo dele seria interessante para o Internacional hoje, né, Diogo? Exatamente. É o cara que o Internacional precisava. Né? Na verdade, ele tem a mesma característica, claro, pelo lado diferente que o Seijas, né? O Inter que trouxe o jogador lá do Santa Fé também tem uma característica bastante semelhante de contenção de bola e tudo mais que o Juliano tem hoje no Grêmio. Mas pelas características dos atletas que ficam dentro da arena, não há um jogador hoje que possa substituir. Talvez o mais próximo está jogando, que é o Douglas, né? Mas então, de repente, dessa questão de condição de bola hoje não tem. Os jogadores do Grêmio, as opções do técnico Roger hoje, ou são muito defensivas, como o caso do próprio Ramiro, ou são muito ofensivas, como o Pedro Rocha, como o próprio Negueba. Então, é saber achar um meio termo para que este meio campo do Grêmio não perca o equilíbrio, que é o ponto forte da equipe. Ponto positivo para o Grêmio, que é dono de 100% do passe, né? Vendeu esses 25 milhões, então tudo no bolsinho do Bolsonaro. Exatamente, e o empresário que bancou a compra do jogador na época, junto ao Dnipro da Ucrânia, já estaria quitado. Então o Grêmio não deve nada para o investidor e esse dinheiro entra aí para sanar dívidas e até, quem sabe, buscar mais reforços aí. Claro, lembrando que a janela de transferências já terminou, internacional, vai ter que buscar reforço aí no mercado interno. Bom, o Grêmio vai jogar contra o São Paulo, é domingo, Diogo? Domingo, fiz um charuto aqui. Que barbaridade. 4 da tarde, jogo lá na Arena, deve ser o jogo da televisão. É isso aí. Bom, e o Internacional? O Internacional vai enfrentar a Ponte Preta, o jogo é lá em Campinas. E o Internacional precisando vencer, hein? Faz 7 partidas que não sabe o que é vitória. Mais um teste forte pro Falcão aí, depois da estreia com derrota pro Palmeiras. Enfrenta lá a Macaca, né? A Macaca lá no Moisés Zucarelli. Jogo domingo às 11 da manhã. Então tem se dado bem esse jogo das 11 da manhã aí, né? O último foi o Grenal, derrota, né? Mas então, com mudança o Internacional, assim como o Grêmio, que também perdeu 2 jogadores aí para a seleção olímpica. O Rodrigo Dourado e o William estão fora da partida. Na lateral direita, o Falcão aí acena com a improvisação do Fabinho, fechou os últimos 2 treinos, né, até em virtude da pressão da torcida e tudo mais. Então o Fabinho deve ser o lateral direito. No meio de campo ali o Anselmo volta a receber uma chance aí, contratado com grande expectativa em cima do volante que veio do Joinville, aí, segundo melhor jogador do Campeonato Catarinense desse ano. É um jogador mais regular do time do Joinville.
volta a receber uma chance e deve atuar ao lado do Fernando Bob no meio campo. Mas a grande surpresa deve ser sim o retorno do Valdívia aos titulares. O jogador passou por uma cirurgia, ficou mais de 6 meses parado aí fora do futebol, volta aí a formar o ataque ao lado do Vitinho, ao lado do Sacha. O goleiro Danilo Fernandes retorna. Danilo Fernandes, outro grande retorno aí. O Inter sentiu falta do Danilo Fernandes, né? Nos últimos jogos os gols quase triplicaram sem o Danilo Fernandes, então o goleiro titular aí trazido para substituir o Alisson mostrou já que é capaz de fazer essa função muito bem, volta aí no lugar do Marcelo Lomba, que jogou uma vez só, também é outro goleiro de bom nível. É isso aí. Bom, o Internacional que conta com o Nico Lopes, não neste fim de semana. O Diogo já adiantou que lá pelo dia 31 ele deve jogar. A expectativa até a gente estava lendo ali, existe já uma pressa da direção do Inter em acertar questões burocráticas do Nico Lopes. O que está faltando? Falta o Nico Lopes entrar no bid. Né? A gente sabe que a documentação vinda do futebol do exterior é um pouco mais demorada, falta o visto de trabalho, aquela coisa toda, para daí sim o jogador ser inscrito no bid. Mas não tinha que estar no bid para fazer a transferência, não. Ele tinha que estar inscrito junto à FIFA, e isso o Inter conseguiu fazer dentro do prazo, assim como o Grêmio conseguiu com o Kahneman. Né? Então o Nico Lopes deve estar à disposição do técnico Falcão, regularizado, vamos dizer assim, a partir já da próxima semana, com o nomezinho no bid, e aí sim a expectativa da estreia contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada que o Nico Lopes fala para a TV Internacional, fez uma entrevista exclusiva com ele. Ele tem um português difícil. O Kahneman saiu bem ainda, mas vai ter que aprender bastante ali, porque algumas coisas até que ele pronuncia a gente não entende. Né? Ele tem bastante rabuscado ainda a questão do espanhol. Vamos ver, o Nico Lopes com o tempo aí vai aprender. Petkovic aprendeu, né? Petkovic falar ucraniano, o Guslavo, né? Falava, então aprendeu, então o Nico Lopes tá tranquilo. Vamos acompanhar a entrevista então do Nico Lopes. Nico Lopes, 22 anos, atacante, é o novo reforço do Internacional pelas próximas 4 temporadas. Bienvenido, Nico, ¿cómo está la expectativa para vestir la camisa de Internacional? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estoy muy contento, la verdad que llegamos hoy y espero ya mañana poder comenzar a entrenar. ¿Cuáles son tus principales características? Bueno, soy un atacante rápido, técnico. Bueno, ya algunos me conocen, ¿no? Por la Copa Libertadores. Y empezaste en Nacional, tu club de formación. ¿Por cuáles otros clubes ya pasaste? Estuve en Italia, en AS Roma, Hellas Verona y Udinese. Y después estuve en Granada, España. ¿Y te parece por estar cerca de Uruguay, porque también tenemos mate, asado, la cultura ser parecida, que la adaptación es más tranquila? Sí, pienso que me voy a adaptar más rápido, ¿no? Porque somos sudamericanos, somos vecinos, ¿no? Sí. Ya dijiste que ya conocías al Internacional, fue cuando viniste acá al Beira Rio a jugar con 17 años, por ahí con sub-17 con Nacional, ¿fue ahí o ya lo conocías de antes? Sí, lo conocía de mirarlo en la Copa, ¿no? Libertadores, Sudamericana, y después tuve la suerte de venir a jugar un campeonato cuando tenía 15, 16 años y también de estar en el estadio en la final de Inter Pelotas. Aprovechar entonces y mandar un mensaje para todos los hinchas de Internacional que estaban locos por tu llegada acá. Bueno, les quería decir que estoy muy contento de llegar, espero ya mañana poder comenzar a entrenar y darles muchas alegrías. Muchas gracias, Nico, que seas muy bienvenido y que tengas mucha suerte y suceso acá. No, muchísimas gracias de las órdenes. Bom, e a dupla Grenal joga, lógico, no domingo, como nós já falamos, o Inter às 11 da manhã, o Grêmio às 4 da tarde, mas a rodada já começa no sábado? Começa no sábado, vamos lá então, 4 horas da tarde, tem Corinthians enfrentando o Figueirense, e às 18h30 tem o Santa Cruz enfrentando o Curitiba. No domingo, além de Inter e Ponte, quer dizer, Ponte e Inter, às 11 da manhã, também tem o Palmeiras recebendo o Atlético Mineiro, jogão de bola lá na Allianz Parque. Às 16 horas tem Cruzeiro enfrentando o Sport, mesmo horário para Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense e Fluminense e a Chapecoense enfrentando o Botafogo. Às 18h30 tem Vitória contra o Santos. A rodada será fechada na segunda-feira. Com o jogo do líder, né? Não, mentira, não. O Palmeiras já joga domingo. Eu não sei agora quem joga. Me lembro, olhei ali e não me lembro mais. O vice joga no sábado e o Palmeiras joga no domingo contra o Atlético Mineiro. Teria que fazer muita conta aqui. E o Grêmio torcendo para que o Corinthians não ganhe do Figueirense, torcendo para que o Catarinense cometa o crime lá no Itaquerão, né? É verdade, é verdade. Tem essa questão aí do... O Grêmio vai ficar seca. Primeiro o Grêmio faz sua parte, né? Venceu o São Paulo, coisa que não aconteceu na Arena. É o América que vai jogar contra alguém. Muito bem. Na segunda, que foi quem faltou. Muito bem. América e Santa Cruz.
Não é América Santa Cruz, não. Tem outro jogo aqui. Não, é o América Mineiro. Isso é Flamengo. Flamengo. A Flamengo e América Mineiro jogo no Rio aí. Todo meu time no joguinho lá é do Flamengo. Lógico. Né? Claro, né? Vai apostar no Flamengo. Já dá pra jogar no Diego, não? Não, o pode Diego jogar. tá vivo mesmo que situação do Nico Lopes. Né? Falta regularização ainda, o Flamengo corre atrás, mas por o Diego ser brasileiro, o trâmite é um pouco diferente. Então o Diego deve estar antes até com o Nico Lopes no bid. Muito bem. Então, esses são os compromissos esportivos de você no fim de semana. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter tentando voltar a vencer. O Grêmio buscando aí se aproximar da liderança de novo, depois dessa resvalada recente. Né? Mas quem sabe, né? Vai o fim de semana para gaúcho comemorar. Quem é que tu aposta aí na vaga do Juliano? Negueba ou Pedro Rocha? Ou Ramiro? Mas aí deu muitas opções, eu ia ficar entre um e outro, tava mais fácil. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Pedro Rocha. É a minha opção aí. Opção ofensiva. É isso aí, pela ofensividade do Roger. Vamos lá, vamos ver o que dá. Nós voltamos na segunda-feira, vamos ver se a gente acerta. Vamos nos pontinhos do Pedro Rocha, então. Depois do Redação Informativa com os resultados do fim de semana. Até mais. Um abraço.